Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao programa O que é Ser Brasileiro. E hoje eu convido você para a gente falar sobre um tema muito importante: inclusão de neurodivergentes no mercado de trabalho. O nosso convidado criou uma startup que conecta pessoas a empresas. Pois é, e a gente já está aqui com ele, Caio Bogos, da ATIP. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada, Caio. Eu que agradeço o convite e acho que esse bate-papo vai ser bastante esclarecedor. Tem certeza. Tenho certeza, exatamente. Você pode nos dizer quem é você? Bom, eu sou Caio Bogos, tenho 28 anos, sou formado em sistemas de informação, sou empreendedor de impacto social, justamente meu grande objetivo é impactar a comunidade neurodivergente por meio da inclusão no mercado de trabalho. Quando eu comecei a falar já ali na abertura do programa sobre a importância desse tema para conectar neurodivergentes com o mercado de trabalho, logo eu tive a dúvida, o Nando também, com certeza você que está nos acompanhando também. Afinal, o que é neurodivergente? Bom, é um tema relativamente novo, acho que pouca gente conhece, provavelmente talvez você que esteja assistindo talvez não conheça. Quando a gente fala do termo neurodivergente, primeiro acho que seria importante explicar o que é o conceito da neurodiversidade. Bom, a neurodiversidade é um movimento de impacto social que surgiu ali mais ou menos no final da década de 90 e justamente foi fundado por pessoas autistas, mas que com o passar do tempo passou a abraçar outras condições atípicas de desenvolvimento. Então, a gente tem o conceito da neurodiversidade, que é, como a gente fala aqui na comunidade, esse guarda-chuva de condições atípicas de desenvolvimento. E dentro desse guarda-chuva, a gente chama essas pessoas que o compõem por pessoas neurodivergentes ou neuroatípicas. E aí, quem seriam essas pessoas? São pessoas autistas, pessoas que têm TDAH, pessoas com altas habilidades, dislexia, descalculia, entre outras condições, tem uma infinidade aí de condições, e é bom a gente sempre frisar essa palavra condição, porque não é um problema, não é uma doença, é algo que nasce com a pessoa, já nasce já desde o início com aquele indivíduo. Então, basicamente, indivíduos neurodivergentes ou neuroatípicos são essas pessoas que possuem, que têm essas características, essas condições atípicas de desenvolvimento, novamente o autismo, de maneira mais proeminente, mas TDAH também, altas habilidades, dislexia, entre outras condições. Uhum. A gente vai falar ainda muito sobre isso hoje, mas eu queria começar falando um pouco sobre a sua história. A sua família é de onde? São Paulo. São Paulo mesmo? Você nasceu aqui também? Sim, exatamente. E como é que era a sua vida em família? Seus pais trabalhavam com o quê? Bom, eu fui criado pela minha mãe, basicamente, assim como grande parte da população desse Brasil, né? Mãe solo. Exatamente, então foi ainda mais desafiador. Claro, tive alguns privilégios aí dado à família, mas basicamente minha mãe ela batalhou bastante aí para me criar. Sempre tive bastante dificuldade ali no meu desenvolvimento na questão de ir para a escola, de interagir, então eu sempre fui uma pessoa bastante calada, bastante, como a gente costuma falar, bastante antissocial. Tímido. Tímido, muito. Eu não gostava muito de aparecer e ainda não gosto muito de aparecer. Nem parece. Hoje hoje está um pouco fora da curva, mas eu comento com o time que acho que no futuro eu vou preferir mais ficar nos bastidores mesmo, que é onde eu me sinto mais confortável. Mas a minha infância foi uma infância tranquila, acho que relativamente tranquila do ponto de vista da minha mãe, que sempre me acolheu bastante. Minha mãe nunca ligou muito porque as pessoas falavam que eu era estranho, que eu era, enfim, aquele monte de adjetivos não muito elogiosos que às vezes as pessoas fazem para uma criança que é um pouco diferente, diferente do que é considerado padrão. Então eu sempre fui bastante tímido, bastante restritivo quanto a relacionamentos, Então, por exemplo, abraçar os outros eu sempre tive bastante dificuldade, demonstrar às vezes afeto, Eu acho que eu demonstro afeto, por exemplo, de outras formas do que eu falar. Para mim é bastante difícil. Então, ao longo desse desenvolvimento, minha mãe sempre, evidentemente, percebeu isso, mas eu acho que por falta, de conhecimento, de contexto, ela nunca desconfiou que fosse, evidentemente, o autismo, mas ao mesmo tempo ela me deu todo o espaço para me desenvolver. Assim, acho que
Isso eu sempre repito, né, nos bate-papos que eu tenho, que assim, a minha base é ela, justamente pela questão dela ter me dado esse espaço para me desenvolver, para ser quem eu era. Assim, ela não tentou me moldar, olha, você tem que ter amigos infinitos, você tem que interagir, você tem que brincar com as outras crianças. Ela sempre falou, não, é o jeito dele, deixa ele ser quem ele bem entender. Ô, Caio, e você está trazendo esses elementos e você trazendo também o fato de que hoje não é tão disseminada essa busca por entender a questão neurológica, né? Hoje está um pouco mais disseminado, né? Exatamente. Esse assunto. Ou seja, você demorou muito tempo a ter esse diagnóstico, enfim, não sei se, né, queria que você pudesse contar se isso fez muita diferença, mas para as suas escolhas, mas antes mesmo de você saber, você já tinha um desejo de ter algum negócio de impacto social que abordasse justamente um olhar diferente para os vários tipos de pessoas? Sim, sim. Diria que desde antes de eu entrar na faculdade, né, eu sou formado em sistemas de informação, e eu fiz sistemas de informação justamente com esse desejo de utilizar a tecnologia como ponte para criar algo de impacto. Eu não sabia exatamente o que seria esse algo de impacto, mas eu sabia que eu tinha que fazer isso. Era mais um desejo mesmo pessoal de pelo menos deixar uma marca, falar, olha, eu pelo menos consegui, né, fazer alguma coisa para um mundo que é bastante caótico e tem muito problema para ser resolvido. Então, que passava pela questão de incluir mais as pessoas. Exatamente. Eu sabia que eu queria trabalhar com impacto social, principalmente com inclusão, mas não sabia exatamente qual que seria o direcionamento, né? Então eu entrei na faculdade e ali no meu segundo ano surgiu a oportunidade de eu participar de uma competição multidisciplinar, né? Que geralmente o pessoal conhece como hackathon. Né? Então, me inscrevi para essa competição e o tema era justamente gerar um projeto de impacto para a comunidade autista. Então não tinha um recorte específico se era o autista criança ou autista adulto, então era bastante abrangente. Olha que coisa, já veio para você. Surgiu essa oportunidade e eu falei, nossa, que bacana, acho que pode ser uma chance de eu construir alguma coisa. E você nem imaginava que você pudesse ter algum grau de autismo, nada a ver. Nessa época não tinha o diagnóstico ainda, Não tinha. Mas você acha que essa sua vontade, ela já vinha desde cedo? Eu acho que já vinha, eu acho que talvez essa vontade de gerar impacto social, ela veio justamente de um ambiente de exclusão, não familiar, porque, novamente, minha mãe, ela foi bastante acolhedora, mas acho que exclusão externa. Qual o nome da sua mãe? Alessandra. Então, acho que foi talvez um reflexo do que eu, né, já ouvi aí, né, mundo afora. Então, a proteção da minha mãe ia até certo ponto, né? Quando eu entrei no mercado de trabalho, potencialmente não tinha mais isso. Então, acho que veio essa vontade daí, e aí foi quando eu participei ali do Hackathon, e a primeira ideia, né, do que vem a ser a TIP hoje em dia foi um projeto focado na criança autista. Né? Então, a gente se propunha a acompanhar, né, por meio de uma plataforma, a evolução dessa criança. E a gente ficou em segundo lugar na época do Hackathon, e dentro ali do grupo que se formou, né, eu não conhecia ninguém, e eu fui o único que continuou com o projeto, né? Então os outros acabaram saindo, e o que é natural mesmo, acontece, grande parte dos hackathons acontece exatamente isso. Então eu falei, não, eu acho que o projeto tem potencial, acho que tem potencial de gerar impacto. Eu estava trabalhando há já uns 3, 4 anos numa mesma empresa, então eu queria de alguma maneira empreender, então falei, não, acho que pode dar certo. Então, mas não foi nada fácil esse começo, né? Porque eu não tinha referência nenhuma, né? Tava no meu segundo ano ainda. E você não tinha ninguém com você que também, né, tivesse passado por isso? Eu nunca fui, apesar de ter me formado em sistema de informação, eu nunca fui uma pessoa desenvolvedora. Então eu não tinha o arsenal técnico de fato para desenvolver algo sozinho. Então eu não conseguiria fazer isso. Então foi desafiador porque eu comecei a buscar na própria, já que a competição foi organizada pela minha, né, faculdade, eu comecei a buscar na própria faculdade formas de ter mentoria. Então eu enchi bastante o saco deles para tentar, de alguma maneira, eu preciso de ajuda, eu preciso que vocês me ajudem, pelo menos com mentoria. Eu não estou pedindo dinheiro, porque nem cabe pedir dinheiro agora, que o projeto está no início, mas eu preciso ter uma ajuda para começar. E aí a gente passou aí mais ou menos 2 anos, foi em 2018, então a gente passou até 2020
como um projeto de faculdade mesmo, tanto que foi meu projeto de conclusão de curso. Né? E ainda sendo essa plataforma, a gente chegou a construir, de fato, essa plataforma. E nesse passar do tempo eu comecei a reunir outras pessoas no time, etc. Só que aí em 2021 a gente decidiu mudar completamente o foco para ser o que a gente é hoje. Pois é, você está falando que o início, a ideia inicial era voltado à criança. Exatamente. Né? A TIP hoje, a gente vai falar daqui a pouco mais sobre a empresa, mas ela é voltada para adultos. Quando é que você percebeu que esse lugar aí tinha que ser mudado, essa chave tinha que ser mudada? Bom, isso veio principalmente na época. A gente tinha uma pessoa na equipe que era, né, pelo menos naquele momento, era a única pessoa diagnosticada no espectro, e ela foi diagnosticada de maneira tardia. Até então eu não sabia, né, que eu era autista também, e ela trouxe essa provocação de que a gente estava focando na criança, o que não era um problema, mas tinha outras soluções que também tinham foco na criança. Então a parte do autismo na fase ali, né, na infância, é relativamente bem assistido de projetos. Alguns bastante inacessíveis, outros mais acessíveis, mas é bem assistido. E a gente não tinha praticamente projetos que falavam do autismo na fase adulta. Esqueciam essa questão, né? Exatamente. Como eu costumo falar, parece que o autista ele deixa de ser autista quando ele completa 18 anos. O que não é verdade, né? Porque o autismo sempre vai estar lá. Então a gente passou a perceber isso, né? E aí a gente começou a se deparar com algumas pesquisas, né? Então 85% da comunidade autista está fora do mercado de trabalho. Olha. E a gente começou a se incomodar com isso. O projeto, eu levei ele até o final de 2020 com o projeto de conclusão de curso, porque já era essa a proposta. A gente ficou ali no top 30 de melhores projetos da faculdade daquele ano. Então era um projeto bastante sólido, que a gente via que ia impactar. Mas ainda esse incômodo começou a ficar muito mais forte, e aí a gente, por uma provocação dessa pessoa que a gente tinha na equipe, a gente decidiu mudar para olhar para esse mercado de trabalho, né, para a inclusão do autista adulto. E você descobriu quando que você tinha esse diagnóstico? Eu descobri em 2022 só. É recente. Pouco mais de um ano. Já estava a empresa operando. Já estava operando. A gente, E como é que aconteceu? Traçando, né, uma linha do tempo da TIP, assim, a partir do momento que a gente decidiu pivotar, né, o negócio, que foi ali em 2021, a gente passou 2021 inteiro fazendo pesquisa. A gente teve uma rodada de investimento, então também essa pivotagem nos trouxe um modelo de negócio mais viável, né, para receber investimento. Então a gente captou mais R$600 mil com um grupo de 3 investidores anjo. Isso logo no começo. E aí a gente conseguiu passar um ano aí fazendo pesquisa, entendendo como é que a gente montaria, né, a nossa jornada, hoje em dia, que a gente chama de jornada típica. E aí, em 2022, a gente foi para o mercado. E aí, quando a gente foi para o mercado, é que eu comecei esse processo de investigação sobre o meu diagnóstico. E, na verdade, isso começou mais por um incômodo meu. Eu começava a observar, né, as características de algumas pessoas que a gente tinha contato na comunidade que se pareciam bastante com a minha vivência. E aí eu comecei a me questionar. No primeiro momento eu falei, não, né, não é possível, não tem nada a ver, eu devo estar achando, né, pensando besteira, etc. E aí foi um momento ali de recusa, né? Eu pensei, mas aí depois eu falei, não, né, não vou buscar isso. Isso foi mais ou menos ali, acho que em dezembro de 2021. Deve ser uma mistura de sentimentos mesmo, porque né? Se for, explicaria muita coisa, mas se não for, aí eu tinha medo de sei lá, eu realmente, eu me considerava bastante complicado, assim. Eu sou uma pessoa complicada, mas muito das minhas características vem do próprio autismo. Então, antes de ter essa iniciativa de buscar esse diagnóstico, eu comecei a me questionar, e aí foi quando eu decidi, falei, não, vamos lá. Eu estava desconfiando de TDAH, né? Eu falei, não, pode ser TDAH, né? Porque na época eu estava bastante, né, com a questão da atenção, né? E ainda tenho bastante isso. Mas aí depois eu fui descobrindo que isso também pode ser um traço de autismo. Né? O autismo e o TDAH, eles se parecem bastante em alguns pontos. Então, aliás, muita gente também deve estar pensando isso quando você fala, né? Será que eu tenho alguma coisa, né? Porque virou uma questão hoje que se fala, e né? eu acho que é bacana ter essa a gente ter sido retirado talvez um pouco da invisibilidade,
né, sobre essas condições atípicas. Poder falar, né? Poder falar sobre isso. E é importante que quem está acompanhando e se sinta, talvez fora, né, às vezes do padrão e etc., procurar um profissional, procurar um diagnóstico que pode ser transformador. No meu caso foi. O que mudou? Foi interessante essa mudança assim, de olhar, porque acho que assim, a nível corporativo, eu acho que só reafirmou o meu propósito junto à TIP, porque a gente já estava, né, fazendo coisa, a gente já estava no mercado, a gente já tinha cliente. Então, basicamente, o que a gente fazia, a gente, né, se manteve, só que o meu propósito mudou, assim, no sentido de agora eu não estava impactando uma comunidade, mas sim a minha comunidade. Então, isso foi uma mudança até de engajamento no próprio negócio. Ô Caio, conta agora como é que trabalha a TIP. Bom, a gente se posiciona como um ecossistema de inclusão de pessoas autistas no mercado de trabalho. Então, por que um ecossistema? Porque, de um lado, a gente tem uma comunidade sendo criada em torno da TIP. E aí, dentro dessa comunidade, a gente tem toda a questão de acolhimento, né, de conexão, né, de relacionamento ali entre, né, pessoas autistas adultas. A gente tem também algumas parcerias educacionais que a gente oferece bolsas para alguns cursos de tecnologia. Então, tudo isso está dentro dessa comunidade que a gente chama de atípicos. E, por outro lado, a gente tem uma gama de soluções para que as organizações se preparem e incluam pessoas autistas nos seus cargos ali né, desde cargos de entrada até cargos de liderança, por exemplo. Então, grande parte dessas soluções, elas giram em torno do que a gente chama de jornada atípica. E o que é essa jornada atípica? É uma jornada de inclusão de ponta a ponta, né? Então, a gente, no primeiro momento, entende o contexto daquela empresa por meio de um diagnóstico, né, que a gente chama de diagnóstico de neurodiversidade. Então, a gente entende quais são os gaps daquela empresa, o que aquela empresa tem de falta de informação, tem de viés em relação a esse tema. Então, a gente faz todo esse diagnóstico, seja da empresa como um todo ou da área específica que vai receber aqueles profissionais. Então, esse é o primeiro passo. Depois, a gente, com base nesse diagnóstico, a gente cria ali um programa de conteúdo, né? Então, sensibilização, letramento, principalmente da liderança e da área de RH. Então, a gente faz toda essa preparação, faz, claro, o processo seletivo, né? Então, a parte de hunting e recrutamento e seleção. E a gente tem, que acho que é um dos diferenciais da TIP atualmente, que é o que a gente chama de perfil de funcionalidades. Então, a gente desenvolveu, né, o time técnico, na verdade, desenvolveu uma série de testes que justamente traz como que aquela pessoa funciona aplicado ao dia a dia de um trabalho. Então, esse perfil, ele traz como que essa pessoa funciona cognitivamente, a nível de comunicação, interação. Então, todo esse funcionamento, ele é descrito e, para a pessoa, a gente já entrega algumas dicas de como que ela deve lidar no dia a dia. E para a liderança também a gente entrega essas dicas de como lidar com essa pessoa no dia a dia. Então, esse é um ponto bastante diferencial que a gente aplica para todas as pessoas que a gente faz o intermédio ali dos processos. E, por fim, caso a empresa decida, a gente acompanha também esses profissionais e a liderança. É isso que eu ia perguntar, porque deve ter algum tipo de treinamento na própria empresa para receber esse pessoal, né? Como é que é isso? Toda essa parte de treinamento, ela entra naquela questão de conteúdos, então sensibilização, letramentos, mas no pós-contratação, né, uma vez que a empresa decida quem é que ela vai contratar, a gente tem toda a parte de acompanhamento. Então, atualmente, a gente tem uma grande empresa conectada com a gente, que a gente acompanha mais de 20 pessoas autistas todo mês. Muita gente acha que eu tenho um pouco de TDAH, isso virou comum, né? E que teoricamente não precisaria estar dentro de uma política específica, né? O que você pensa sobre isso? Eu acho que há algumas discussões em relação ao TDAH, por exemplo, ser considerado deficiência ou não, né? Porque por hora, dentro ali das neurodivergências, o autismo é o único que é considerado uma deficiência desde 2012. Eu tenho uma opinião de que seria válido, sim, ser considerado uma deficiência, dado que o TDAH ele possui algumas características que podem, às vezes, ser limitantes, né? Então, eu acredito que seja válido, mas ainda é uma discussão que vai demorar para ser de fato, se for considerado.
Que ainda não é considerada. Que a deficiência não. Tá. Então ele entra como uma condição atípica, ele tem evidentemente um diagnóstico e tem ali formas de acompanhamento, mas por hora a única condição atípica de desenvolvimento considerada uma deficiência é o autismo. Então assim, eu vejo como algo positivo, né, se fosse considerado. E sobre essa questão das pessoas passarem a enxergar características nelas mesmas, eu acho isso positivo, mas isso tem que vir acompanhado de uma investigação mais profunda. Você não banaliza também, né? Exatamente. Caio, agora para as pessoas que estão vendo em casa e querem acessar a TIP, como é que elas fazem? Bom, a gente tem o nosso site, que é atip.io. Então, basta acessar o site. A gente está passando ainda por um processo de atualização dele, mas já dá para ter uma noção um pouco do que a gente faz de uma maneira mais detalhada. Para quem é atípico e deseja entrar na nossa comunidade, para quem é autista, só clicar ali no botão de pré-cadastro. E também a gente é bastante ativo nas redes sociais. Então, Instagram é atip.io. E LinkedIn também, é só buscar ali a TIP e é super fácil, a gente é bastante ativo ali nas redes sociais. Uhum. Você está vendo que as empresas estão mais compromissadas com as pautas ESG? Com certeza. Eu acho que, principalmente depois, né, dessa discussão de que ESG é igual a resultado, né, então é igual a crescimento, e muitas das empresas estão alinhando, né, a questão de metas, de bônus, etc., com a pauta ESG, acho que sim, há uma preocupação crescente. No meu caso, ainda é bastante desafiador pelo tópico ser novo. Né? Então, né, o autismo em si, ele é bastante, principalmente o autismo na fase adulta, no mercado de trabalho, ele é pouco discutido e, enfim, tem uma infinidade de especificidades. Né? Então, a gente ainda encontra algumas barreiras, mas eu visualizo que é um mercado que está em expansão, tem todo o potencial de crescer e, no meu caso, potencial de impactar ainda mais pessoas. O que você diria que é o principal ganho para as empresas e para as pessoas também terem essa diversidade e incluir essas pessoas nas suas empresas? Eu acho que é a diversidade de ideias. Eu acho que... eu tenho uma visão muito pragmática sobre impacto social, assim. Claro que, do meu ponto de vista pessoal, eu tô nesse negócio para gerar impacto, para mudar vidas e enfim, para mudar mesmo a vida de alguém. Mas para as empresas eu acho que tem que ser algo mais pragmático. Então, diversidade ela é igual à inovação, ela é igual a crescimento, né? A McKinsey sempre publica uma pesquisa anual que assim, demonstra que empresas que têm mais diversidade têm potencial de ter uma receita 25% maior do que a média. Então, é dessa forma que eu geralmente demonstro para as empresas. E a gente tem, dentro da própria TIP, demonstrações claras do potencial da nossa comunidade, né? Do nosso potencial atípico. Né? Então, a gente mesmo, anualmente, faz um hackathon, que é o Autismo Tech, e a gente tem diversos projetos sendo criados nesse hackathon, principalmente por pessoas autistas. Então, inclusive, a final da 5ª edição foi agora, né, nos últimos dias, e a gente viu o quanto de potencial. Então, eu viro para a empresa e falo, olha, empresa, você acha realmente que uma pessoa autista não é capaz de fazer algo incrível? Você está perdendo um talento. Tem alguma área específica que a gente pensa sempre em tecnologia? A gente sempre pensa, né? em tecnologia. A própria TIP tem uma atuação focada no mercado de tecnologia, mas isso não quer dizer que pessoas autistas não possam atuar em qualquer outra área. Na verdade, o autista ele pode ser quem ele bem entender, desde que essa área fim esteja acessível. A gente tem um foco em tecnologia porque é um mercado que eu me formei e a gente vê que é um mercado que tem muito potencial de vagas. Uhum. Mas isso não quer dizer de maneira nenhuma que o autista ele tem que ficar limitado à tecnologia. Tem pessoas autistas que nem trabalham com tecnologia, tem aí pessoas autistas que trabalham com a parte de artes, que trabalham com a questão de literatura, então é um mercado bastante amplo nesse sentido. E Caio, nossa última pergunta, o que é ser brasileiro na tua visão? Eu acho que é ser diverso. Acho que não só por eu trabalhar com diversidade no dia a dia, mas eu acho que o Brasil ele é muito vasto, ele tem um potencial muito grande dado, né, a vastidão de perfis, de personalidades, de condições e eu acho que isso cada vez mais precisa ser valorizado. Então, ser brasileiro para mim é ser
diverso, né? E eu acho que, claro que dentro dessa diversidade a gente traz o desafio de respeitar justamente essa diversidade, respeitar o que cada um é, respeitar cada condição, que cada pessoa traz como condição. Mas eu acho que é isso, acho que diverso é a palavra mais acertada. Bacana. Obrigado, viu? Obrigada. Eu que agradeço. Que Incrível. papo bom, adoramos. Eu que agradeço o convite. Obrigada e parabéns pelo seu trabalho. Obrigada por compartilhar incrível. tanta coisa bacana aí com a gente, com o pessoal que está aí nos acompanhando. Obrigado, eu agradeço. Gente. Obrigado. E obrigada sempre a você que está aqui com a gente. Tenho certeza que esse papo aí vai ajudar muito aí você a pensar várias coisas sobre o que é ser brasileiro. A gente se vê no próximo. Tchau.